Bom, vamos seguir com outra informação, porque o presidente da Unifisco prestou depoimento à Polícia Federal hoje à tarde sobre as declarações e críticas que fez sobre a operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes para a gente e, é claro, todo o momento, a atmosfera em que esse depoimento foi marcado, a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Anelli, traz mais informações para a gente. Uma boa tarde, meu amigo. Pois é, Cássio, boa tarde para você novamente e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Até o momento, nem a Unifisco e nem a própria Polícia Federal se manifestaram em relação à realização desse depoimento do presidente da entidade, Kleber Cabral. Esse depoimento teve início por volta das 3 da tarde, aconteceu por videoconferência e ocorreu justamente depois de críticas que ele realizou ao longo dessa semana em entrevistas à imprensa, dizendo que era mais arriscado fiscalizar e investigar altas autoridades aqui do país do que membros do PCC, o primeiro comando da capital. Essas críticas foram feitas em torno de uma operação conduzida pela Polícia Federal que teve como principais alvos auditores fiscais da Receita Federal, também servidores do SERPRO, envolvendo a suspeita de vazamento de informações de ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Então, no âmbito dessas investigações, Kleber Cabral fez diversas críticas, dizendo que existe uma tentativa de humilhar e de amedrontar os auditores fiscais da Receita Federal e que o Supremo Tribunal Federal estaria utilizando, então, essa prerrogativa de lançar uma ofensiva contra os servidores como forma de intimidação e também de demonstrar superioridade do judiciário brasileiro. Essas críticas fizeram, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, realizar, então, um pedido de depoimento de Kleber Cabral. Esse depoimento já foi colhido pela Polícia Federal. A gente destaca ainda que na chegada da intimação ao presidente da Unifisco não houve nenhum tipo de detalhe em relação, então, ao contexto em que esse depoimento seria prestado. Também não foi explicado se o presidente da entidade iria prestar o depoimento na condição de testemunha ou de acusado. Portanto, a gente segue aguardando algumas informações na expectativa também de que a Unifisco, que embora não tenha se comprometido em realizar nenhum tipo de manifestação nesse sentido, acabe se manifestando devido, então, a esse depoimento já prestado, mas que até o momento não houve nenhum tipo de informação divulgada. Cássius. Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes diretamente de Brasília. Bom, gente, agora eu quero retomar aquele assunto que o próprio André Anelli estava trazendo sobre o depoimento do presidente da Unifisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, prestou um depoimento hoje à tarde para a Polícia Federal, depois das declarações e críticas que ele fez sobre o vazamento dos dados dos ministros do STF. O Piperno, eu quero falar com você também, porque ele trouxe várias críticas que, pelo menos, aí foram críticas, algumas consideradas bem pesadas. Falou que não há indício de vazamento por parte do auditor da Receita, que admitiu que dados ligados a ministro do STF podem ter sido consultados, mas negou que essas informações foram expostas e disse que os próprios auditores tem aí mais medo de fazer buscas por dados de ministro do STF do que integrantes do PCC. Vamos lá, outro dia, a gente leu nos jornais que o ministro Toffoli andava muito desconfiado que algumas investigações, alguns vazamentos que ocorreram em torno de decisões dele, vazamentos esses que teriam sido feitos pela Polícia Federal, só teria ocorrido porque, na avaliação do ministro, isso é o que estava lá escrito, o ministro estava muito desconfiado que essas investigações ocorreram a pedido do presidente Lula. Então, o ministro Toffoli, segundo essas apurações, ele desconfiava da ação do presidente Lula em relação as investigações feitas pela Polícia Federal. A Polícia Federal, por sua vez, como a gente viu no final de semana passada, ela é bastante criticada, mas com muito rigor,
pela maioria dos ministros da Suprema Corte. Os ministros do STF, por sua vez, alguns deles ao menos, têm aí a sua atuação e até mesmo a sua idoneidade colocados em xeque pelo pessoal da Unafisco. Então esse é o Brasil. Todo mundo desconfia de todo mundo. Ou seja, tem gente no STF que acha que a pressão do presidente da República contra eles, tem gente do STF que pressiona a Polícia Federal, tem gente da Polícia Federal que também não gosta de gente do Judiciário, tem gente do próprio Judiciário contra ministros do STF, como a gente viu há pouco na questão do ministro Flávio Dino e os penduricalhos. Então, esse é um pouco do retrato do Brasil hoje, que o TCU, né, agindo contra, por exemplo, o Banco Central. Então está muito difícil hoje no Brasil encontrar alguém que confie em alguém. Ô Alan Gani, inclusive eu quero entrar numa seara um pouco mais delicada, porque o próprio presidente da Unifisco, ele chegou a dizer também que o STF usava a Receita para mudar o foco das investigações envolvendo o Banco Master e o Daniel Vorcaro. Como é que você vê também essas declarações que, de certa forma, repercutiram tão mal que o ministro Alexandre de Moraes mandou ele prestar um depoimento? Olha só, grave, né? O que trouxe o presidente da Associação Unafisco. E aí, veja, ele está no direito dele, o presidente da Unafisco, de exercer o seu dever legal de defender os auditores, de expressar a sua opinião. Agora, me parece que a utilização da Polícia Federal para o intimá-lo acabou sendo uma reação desproporcional, uma espécie de um fica quieto aí e não fala mais nada. Então, onde que a gente vai parar? Eu faço essa pergunta, onde é que a gente vai parar com isso? Porque, veja, a gente vive uma espécie, lembrando aqui o livro do Machado de Assis, o Alienistas, que você tinha lá um psiquiatra que botava todo mundo no hospício, mas só muda aí o personagem, que daqui a pouco é um delegado que está intimando todo mundo por fazer críticas. Então, veja, é algo desproporcional. Agora, isso que o auditor falou também tem que ser investigado pela Polícia Federal. Da mesma maneira que ele foi intimado, a Polícia Federal tem que investigar também essa fala do auditor, mostrando aí qual é esse desvio de finalidade envolvendo a Suprema Corte com a instrumentalização da Receita Federal. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a este depoimento, porque também levanta muitas dúvidas em relação qual a finalidade realmente dessa investigação e aonde quer chegar aí essa própria investigação nos acessos aos dados e aos supostos vazamentos de informações. Olha, a Unafisco é um sindicato, uma representação de categoria. E os representantes de categoria sempre foram tratados aqui de uma maneira diferenciada, tem uma certa imunidade por representar uma entidade. Sempre foi assim. É estranho, né, que uma declaração possa gerar algo que possa até gerar no futuro uma condenação, né? Ou por desacato, a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro, que é a possibilidade de coação, né? Para se ter uma ideia. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando o sindicato, a Associação dos Magistrados, questiona e faz uma defesa dos magistrados no caso do ministro Flávio Dino, que suspendeu os penduricalhos e os gastos a mais acima do teto constitucional. Então, o questionamento dos representantes dos magistrados não é considerado coação e nem ameaça ao ministro Flávio Dino, muito pelo contrário, é apenas uma avaliação de um sindicato que tem a obrigação, a prerrogativa de defender os seus associados, os seus filiados. Esta é a realidade. E veja bem, os auditores da Receita Federal, eles, os funcionários em geral, são a elite do funcionalismo público. Tanto aqui, o maior salário do executivo, como nos estados e municípios. É o pessoal da arrecadação. É o pessoal, em qualquer lugar do mundo, o pessoal de arrecadação, esses profissionais, eles são tratados de forma diferenciada e são respeitadas pelos gestores, porque tudo depende dele. A máquina para se eles não trabalharem, né? Então, é estranho que o presidente de um sindicato desse tamanho
seja... que é uma espécie de constrangimento, né? Chamar para prestar depoimento numa situação assim é complexo, isso gela. Bem complicado, viu, Zé?